capítulo 3, Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amém? Acharam? Não achou, pode ler, que vai ser projetado aí no telão, tá? Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém. Interessante esse acontecimento, muito interessante mesmo, porque esse é um fato que aconteceu e seguido de um milagre muito impressionante mesmo. Quer dizer, aquele homem que estava ali na porta do templo, inclusive a Bíblia fala porta do templo chamada Formosa, né? E depois fala que eles correram para o pórtico de Salomão. É que naquela época, aquele templo, ele tinha várias entradas, várias portas, e cada uma delas tinha um nome. É interessante, cada um tinha um nome. A porta, né? O pórtico de Salomão, a porta Formosa, a porta das ovelhas, a porta do peixe. Então, eram vários nomes que tinham as entradas, as portas ali. E a entrada principal era chamada Formosa, era onde estava esse senhor ali, que a Bíblia fala que era um aleijado que estava pedindo esmola, ele estava sentado ali. Enquanto o povo passava, era o meio de subsistência dele, ganhar ali alguns donativos. Né? E nesse dia vai entrando ali Pedro e João e encontra esse senhor ali. E essa história se desenrola interessante, como nós lemos aqui, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós podemos aprender com esse acontecimento aqui. O que nós podemos aprender com isso? É muito importante, porque quando nós queremos fazer a vontade de Deus, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se eu quero, se não, se você quer ou não. Deus sabe a nossa intenção, a nossa vontade de servir a Ele. Como é que está a nossa vontade? Como é que está a nossa intenção? Como é que está o nosso mover para a obra do Senhor? E quando Deus percebe isso, o que acontece? Ele vai providenciar as oportunidades para nós realizarmos a obra dele. Deus vai providenciar. Quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele vai colocar no nosso caminho a oportunidade de fazer a obra. Ele vai colocar no nosso caminho alguma coisa que vai, né, coincidir ali com a realização da obra de Deus. Alguma coisa ou outra vai funcionar. Isso tudo em prol do quê? Da obra de Deus, que é sempre em benefício das pessoas, para cura, salvação, transformação, restauração, sempre nesse rumo na vida das pessoas, Deus vai nos conduzir assim, de acordo com o que nós queremos fazer, de acordo com o que nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele começa a agir, começa a abrir as portas para nós realizarmos a obra. E isso é muito importante nós ficarmos atentos. Se você quer, ou melhor, se nós queremos realmente
fazer a vontade de Deus, precisamos estar atentos, porque as oportunidades vão estar surgindo. Deus vai colocar na sua frente. Deus vai colocar aquela pessoa, Deus vai colocar aquela situação em que você vai estar sendo usado por Deus ali naquele momento, naquela vida. Deus vai fazer isso, né? E o que nós podemos aprender então com essa história, com esses dois ali? Muito interessante. A primeira coisa que nós podemos aprender é que eles tinham o costume de orar. O que a Bíblia diz aqui? Que eles estavam indo para a oração da hora nona, né? O que significa isso? Naquela época, a hora era contada um pouco diferente. Naquela época, a hora começava às 6 da manhã. Hoje, nossa, era 1 hora. Então, começava 1 da manhã. Aí, então, eles estavam indo para a oração da hora nona, quer dizer que eles estavam indo para a oração das 3 da tarde. Estavam indo para a oração das 3 da tarde. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com eles é justamente o que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, eles tinham o costume de orar. Se eles estavam indo para aquele culto de oração, é porque eles tinham o costume de orar. Porque não é fácil você participar de cultos de oração, e principalmente em horários assim que às vezes não dá muito certo com você. 3 horas da tarde, se a gente marcar aqui uma reunião de oração às 3 horas da tarde, eu não vou julgar ninguém, mas eu acredito que só uns 10% do que está aqui vão aparecer. E olhe lá, que talvez eu esteja colocando muito alto o número. Principalmente se for o mês que vem, no frio, né? Então, eles estavam indo para a oração porque eles tinham o costume de orar. E a Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar. É uma coisa que nós precisamos aprender com esses dois aqui, com esse acontecimento aqui. Oração. A oração é a chave do avivamento. A oração é que vai abrir as portas. A oração é que vai mover, né, as coisas, vão fazer acontecer. É através da oração é que nós vamos adquirir cada vez mais intimidade com Deus. Nós vamos passar a entender melhor com Deus, a nos entender melhor com Deus. E entender melhor o plano e o projeto de Deus através da oração. E a oração, ela funciona de 2 maneiras muito importantes que nós precisamos aprender. É quando nós falamos e quando nós ouvimos. A maioria dos crentes só conhece a primeira parte, é quando nós falamos. Alguns até ajoelham, né? E ora, e fala, e pede, reclama. E aí terminou, limpa o joelho e levanta. Pronto, não ouviu. Não esperou a segunda parte, que é ouvir de Deus. Então a oração, ela tem que ser um diálogo. A oração não pode ser só um monólogo, tem que ser um diálogo. A maioria das vezes nós estamos levando a oração só no monólogo, é só eu falando. E você já prestou atenção que a maioria das vezes quando nós vamos orar, né, 90% da nossa oração é só pedindo ou reclamando. Só pedindo ou reclamando. Então nós precisamos muitas vezes gastar um tempo em oração agradecendo, falando com Deus. E tirando também no meio da oração aquele período, aquele momento em que nós vamos fazer assim, como é que é? O que o senhor está falando? O que é para fazer, Senhor? Através da oração é que nós vamos ser direcionados. Então, quando nós oramos, nós precisamos também ouvir Deus falar. E é uma coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que é orar, ter o costume de orar. Tessalonicenses, né, 5,17 fala que nós precisamos orar sem cessar. Como é que é isso, orar sem cessar? A todo momento, né, nós vamos estar falando ou em espírito de oração. Todo o tempo clamando, todo o tempo falando com Deus, todo o tempo intercedendo por alguém, pela obra, todo o tempo agradecendo. Temos que estar constantemente em espírito de oração. Nem todo o tempo nós vamos estar conseguindo estar em palavras de oração, mas em todo momento nós podemos estar em espírito de oração. E isso é muito, muito importante. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos também com esses dois aqui, estavam sempre na igreja. Estavam sempre na igreja. Vê que eles estavam indo aqui, né? Mostra aqui que eles estavam indo para a igreja. E isso é perigoso. O ataque do inimigo para tirar as pessoas da igreja tem acontecido muito. Isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar de congregar de maneira nenhuma. Como fala em Hebreus, né? Hebreus fala, não deixemos de congregar como é o costume de muitos.
costume de alguns. E, infelizmente, nós estamos vivendo agora numa época em que esse deixar de congregar está crescendo, ele está aumentando. E por que se está aumentando essa deixar de congregar? Perdendo esse costume de ir na igreja. É porque a mídia, né, a mídia de um modo geral, ela está sendo usada para manter as pessoas muitas vezes em casa. Então, nós precisamos vencer isto que parece ser muito bonito, mas é uma armadilha satânica, uma armadilha diabólica. Vou explicar. Olha só. Durante os anos em que a palavra de Deus tem sido pregada, em que a igreja começou a tomar conta, a crescer, né, nos séculos passados, porque a igreja ela realmente começou a se levantar, a se expandir mesmo, de alguns séculos para cá. Então, o que aconteceu? O diabo lançou um ataque, né, mortal na igreja, que era conhecido como clericalismo. O que é o clero? O clero é o grupo de pastores que faz o trabalho, e o povo é os leigos, que eram aqueles que vinham apenas para ouvir a palavra. E a maioria se tornava feliz e satisfeito da vida apenas por ser fiel em frequentar o culto, dar o seu dízimo, a sua oferta, já estava feliz da vida, está bom demais, já cumpriu a sua, né, tarefa, o seu trabalho. Né? O que era isso? O diabo conseguiu tornar a igreja apenas espectadora. Por muitos anos, por séculos, a igreja se tornou apenas espectadora. Então, o trabalho do povo era apenas vir para a igreja e assistir ao culto. Esse era o trabalho da igreja. Mas a igreja não tinha nenhum envolvimento. A maioria das pessoas não tinha envolvimento. Pouquíssimas pessoas conseguiam fazer um evangelismo, pouquíssimas pessoas conseguiam trazer pessoas para a igreja. Inclusive, algumas igrejas, até hoje algumas igrejas, são conhecidas como igrejas históricas, eles não fazem nenhum apelo, não perguntam nem quem quer aceitar Jesus, porque tem que deixar o povo sentir sozinho. Então, isso é o quê? Foi um ataque mortal que o inimigo conseguiu lançar por muitos anos dentro da igreja, tornando a igreja apenas espectadora. Mas aí a igreja começou a crescer, o povo começou a se mover, o povo começou a agir, o povo começou a participar dos grupos nas casas, começou a evangelizar, começou a trazer pessoas, pode ver que a igreja, né, de alguns anos para cá, a igreja tem crescido, a igreja tem se movimentado. Aí o diabo lança o segundo ataque mortal. Agora, ele não está preocupado que a igreja seja apenas espectadora. Já que a igreja está trabalhando, o que ele fez? Deu um jeitinho de tornar a igreja telespectadora. Você já prestou atenção? Quantas boas mensagens estão na internet? Realmente são muitas boas. Tem muitas que é muito perigosa, vou explicar. Mas hoje você pode ficar em casa, assistir um culto do que você quiser, você pode escolher qual a igreja que você quer assistir, qual a mensagem, qual o pastor que você quer ouvir. Você pode escolher. Tem muitas pessoas que não se preocupam em ir para a igreja, porque ele tem a igreja lá na telinha, em algum lugar. E algumas mensagens são muito boas, algumas pregações, estudos bíblicos são muito bons. Precisamos ter cuidado com alguns lá que são armadilhas, são pessoas que estão pregando apenas aquilo que lhe convém, aquilo que convém à sua organização. E muitos não conseguem enxergar isso, não conseguem entender. Daqui a pouco está aceitando aquilo, já está se envolvendo naquilo ali. Tem que ter muito cuidado. O que é isso? É um alimento estranho, uma comida às vezes contaminada. E onde nós podemos comer bem, nos alimentar espiritualmente, uma comida que não está contaminada? É aonde você congrega. E é por isso que o inimigo lançou esse ataque para você ficar em casa, assistir lá. Porque fazendo isso, ele consegue quebrar a coisa mais preciosa que tem dentro da igreja, chamada comunhão. Sem comunhão, a igreja se desfaz. Se eu não tenho comunhão com meus irmãos, daqui a pouco eu sou só um na multidão. Imagine uma fogueira bem bonita. Você pega um pau daquele ali e tira da fogueira. Ele sai pegando fogo. Mas daqui a pouco o que vai acontecer com ele? Ele vai se apagar. Mas ele saiu como? Pegando fogo.
Então não percebe, isso aí é muito sutil, o inimigo consegue fazer isso muito sutil. Então a pessoa começa, hoje eu estou cansado, vou assistir o culto pela internet. Hoje eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou ouvir o pastor fulano de tal, não sei quem. Isso, a princípio, é muito bom, ninguém percebe. Mas daí a pouco, já está deixando de congregar. Daí a pouco já não faz parte mais do grupo companheiro. Daqui a pouco já não participa mais dos grupos da célula. Daqui a pouco já vem na igreja um domingo sim, o outro não, e vai indo e está tudo normal. Daqui a pouco a pessoa já não vem mais, porque já é normal, já é comum faltar, já é comum não participar, já é comum não ter comunhão, já é comum não estar em união com os irmãos. Isso que deixa de fazer parte do corpo, começa a ter uma vida independente. É por isso que nós precisamos aprender aqui, estar sempre na igreja, não deixar de congregar. O Salmo 122, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser um motivo de alegria. Está frio, mas vamos assim mesmo. Está calor, mas vamos assim mesmo. Porque é comunhão. Nós somos membros do corpo de Cristo. E aqui está o corpo. E se eu sou membro desse corpo, eu tenho que estar onde o corpo está. Imagina, você levanta de manhã, o braço pula lá na cama e diz, hoje eu não vou. Não acontece isso. Por que não acontece? Porque ele está ligado no corpo, ele faz o que o corpo está fazendo. É um comando central da cabeça que comanda o corpo. Então, se fazemos parte desse corpo, estamos ligados no corpo, vamos trabalhar de acordo com o corpo. Não deixemos de congregar. Vamos criar vínculos. Essa comunhão é importante. Você pode ouvir uma boa mensagem lá na sua casa. Amém. Mas você não está congregando. Você não está ligado no corpo. Você não está aqui conversando com os irmãos, batendo papo, dando um abraço, recebendo um abraço. Isso é comunhão, isso é muito importante. Não podemos deixar de congregar. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos com esses dois, sabiam aproveitar a oportunidade. Sabia aproveitar a oportunidade. Eles estão entrando lá no templo, de repente, o camarada chamou a atenção deles. Vamos evangelizar. Sabe o que aconteceria com muitos de nós? Eu estou falando assim porque eu faço parte, eu sei que não estou julgando, mas sabe o que aconteceria se fosse um de nós lá? O aleijado levantou a mão lá. É ou não é? Deixa para lá. Oportunidades. Não importa se era um aleijado ou se era um milionário, tem que ser salvo, precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Temos que aproveitar as oportunidades. E se nós estamos em comunhão com Deus, Deus vai abrir a porta. Deus vai colocar no seu caminho essas oportunidades. E precisamos o quê? Aprender isso, enxergar as oportunidades. Enxergar as oportunidades. Tem pessoas que têm, isso é um dom natural para algumas pessoas. Ser um evangelista. Ser alguém assim que tem facilidade em comunicar, em falar. Tem pessoas que têm esse dom natural. Meu sogro é assim, onde ele chega, parece que todo mundo já conhece ele. Ele já chega, já entrega um folheto, e é fácil para ele. Para ele, ele faz parecer tão fácil que eu fico assim até com vergonha às vezes, que eu não tenho essa facilidade. Eu sou um pastor há muitos anos e não tenho essa facilidade que ele tem. Mas isso é um dom, eu reconheço que isso é um dom. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para isso. Mas eu me esforço para não deixar isso aqui passar, reconhecer a oportunidade. Reconhecer a oportunidade. Eu tenho um amigo, um pastor, que quando ele era novo convertido, antes de ser pastor, ele queria ser evangelista. Ele dizia, não, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero distribuir um folheto. Mas ele tinha vergonha demais, ele não tinha coragem de falar com ninguém. Ele disse, mas eu vou fazer isso, eu quero fazer. E ele disse, então como que eu vou fazer? Aí ele pegou e foi na praça, para entregar uns folhetos, e queria dar uma Bíblia de presente. Aí ele pegou e falou assim, eu vou deixar aqui na garupa da bicicleta, deixa eu criar coragem primeiro. Aí ficou lá. E se eu deixando aqui na garupa da bicicleta, de repente alguém pega. Aí saiu de perto da bicicleta e ficou lá assim. De repente lá vem ele correndo, o ladrão já leva na bicicleta dele, Aí ele criou coragem, falou, não, eu tenho que entregar. Ele disse que demorou um tempo, mas ele criou coragem. Ele tinha medo de entregar um folheto na mão da pessoa.
E hoje é um pastor tremendo na palavra de Deus. Um homem de Deus impressionante. Tá? Então é o seguinte, o que nós precisamos? Aproveitar essas oportunidades. E daqui a pouco você vai ver que Deus vai abrindo mais e mais portas. Então Pedro e João, o que aconteceu? Eles viram ali, o cara pediu uma esmola, eles aproveitaram a oportunidade. Né? Quarta coisa que nós podemos aprender, eles estavam agindo pela obra de Cristo. Eles viram a oportunidade e pularam logo para um ponto seguinte, que é agir em prol da obra. Agir pelo nome de Cristo. O que eles fizeram? Quando viram aquela oportunidade ali, eles agiram imediatamente. Olha, nós não temos o que você quer, mas nós temos outra coisa. O que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Isso é agir pela obra. Não tinha nada planejado. Eles aproveitaram a oportunidade e aí logo entraram em agir pela obra. Deus, Ele tem planos impressionantes para cada um de nós. Mas se nós não estivermos atentos a essas oportunidades e começar a agir em prol da obra, as coisas não vão funcionar. Jesus Cristo, Ele mesmo falou, né? Eu sei que é um texto que acho que a maioria conhece de cor, João, no Evangelho de João 14, versículo 12, ele diz, aquele que me ama vai fazer a obra que eu faço e obras maiores farão. Você acha que Jesus estava preocupado em que alguém fizesse coisas melhor do que ele? Não, era justamente isso que ele queria. E é assim que a obra funciona. Preste atenção, aquele homem estava lá na porta formosa do templo. Que porta era aquela? Era a principal entrada do templo. Quantas vezes você acha que Jesus entrou e saiu ali naquele templo? Várias vezes. Você acha que Jesus não viu aquele homem lá? Viu. E por que aquele homem não foi curado, então, por Jesus quando ele passou lá? É porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é você que vai fazer. Tem coisas, milagres que Deus faz, mas tem milagre, tem coisas que está reservado para você fazer. Deus vai usar você na vida de muitas pessoas aí fora. Deus pode fazer um milagre na vida de muitas pessoas aí. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas tem coisas que está preparado para você realizar aí fora. Deus vai usar você como obreiro, como serva de Deus. Tem coisas que Ele faz, tem muitos milagres que Jesus fez lá, mas aquele homem estava lá já preparado para quando esses dois passassem, eles realizassem a cura. É o que a palavra diz, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda farão. Quando aquele milagre aconteceu, o que aconteceu? O pessoal ficaram doidos ali, ficaram desesperados, o que está acontecendo? Esse homem, e quando o homem entrou com eles no templo, eles perceberam que era aquele camarada que era levado lá, para pedir esmola, era colocado lá. Então, se ele, a Bíblia diz que ele era levado e colocado lá, porque a deficiência dele era muito grande, ele nem andava, nem com muleta, nem nada. E de repente eles observam aquele homem entrando na igreja, saltando e pulando e dando glória a Deus, todo mundo ficou sem saber o que aconteceu, o que é isso? E aí Pedro começa a falar, ou seja, o quinto ponto que nós aprendemos, Pedro e João, eles não tinham vergonha, nem medo de falar de Jesus Cristo. Quando o pessoal percebe aquele milagre, eles colocam em prática um ponto que nós aprendemos agora, o quê? Aproveitar a oportunidade. E aí ele começa a pregar. Povo, estão lembrados daquele Jesus que vocês rejeitaram? Pois é esse mesmo. É em nome dele que nós estamos fazendo esse milagre. Pedro, então, o que acontece? Ele não tinha nem medo, nem vergonha de falar do nome de Jesus Cristo. Ao contrário de muitos de nós, muitas vezes, né, que nós nos tornamos agentes secretos de Jesus Cristo, né? Às vezes nós somos agentes secretos de Jesus. Às vezes quando a pessoa descobre que a gente é crente, ele diz, não, você nunca imaginava um negócio desse. Não me diga. Não, eu sou mesmo há muitos anos. Muitos anos? Meu Deus. Tem muito crente que não tem coragem de carregar a Bíblia, né? Carrega aqueles do Gedeões assim, né? Canivete, porque a Bíblia é a espada, né? Nós não podemos ser agente secreto de Jesus.
Nós temos que ser realmente embaixadores de Cristo, falando em nome dele. E nessa época aqui, como dizer, é um outro assunto, uma outra história. Mas esses discípulos aqui, os apóstolos, eles estavam sendo ameaçados de morte, tanto que foram presos, apanharam. Mas ainda assim estão eles aqui, falando, pregando, porque não tinha vergonha nem medo de falar de Jesus. Não tinha, nós precisamos aprender isso. Aproveitar essa oportunidade de não ter medo nem vergonha de falar de Jesus. Um outro ponto aqui, sexto ponto. Confiava no milagre do nome de Jesus. Eles confiavam. Foram corajosos. Olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E mostraram ali fé. Mostraram realmente fé que criam no nome de Jesus e que o milagre ia acontecer. Então eles confiavam. Não falaram só por falar. Eles confiavam. É importante nós aprendermos isso. Confiar. Ah, pastor, mas eu falo com fé, mas não vi nada ainda. Confia, espera. Deixa que as coisas vão acontecer. O que cabe a nós? Falar. Nós podemos fazer milagre? Não. Então eu tenho que falar e crer que Deus vai fazer. Eu fiquei muito feliz com a notícia daquele casal, que eu acho que a maioria viu, que nós oramos por eles aqui, né? Mas eu estava aqui, no dia, estava reunindo com o pastor João, no dia, a primeira vez que eles vieram aqui, e entrou lá no gabinete, na sala, e nós oramos por eles, conversamos com eles, contaram a história deles, eu estava aí no dia. Foi impressionante, que ela chorava muito, porque estava com a radiografia, né, os exames, mostrando lá o tumor, e era bem grande, bem avançado mesmo. Então ela já estava chorando porque sabia que estava à beira da morte. E ela conversou, o casal passou um tempão lá na sala, conosco, conversando comigo, com o pastor João, e a gente acalmando e conversando com eles, e oramos por eles. Eles disseram que ia voltar aqui na igreja. Perguntaram se podiam. Claro que pode. Vieram naquele dia, vocês viram, chamamos aqui na frente, oramos por eles, e depois eles vão lá fazer o exame, e não dá nada na radiografia da mulher. E eu estava com o pastor João também, quando ele recebeu a mensagem, me mostrou a mensagem, eu disse, meu Deus do céu, acho que eu preciso aumentar a minha fé, que eu estava... No dia que eu orei por eles, eu fiquei com muita dó. Aquele dia nós oramos aqui, eu disse, meu Deus, conforta essa senhora, a família dela, porque realmente ela está morrendo. Eu estou falando que muitos de vocês também sentiram. Mas, no fundo, eu estava assim, animado que ela recebesse mesmo ali um sinal de Deus, alguma coisa assim. E ela recebeu. Aí tem um outro exame, que ela disse que tinha outros tumores em outro lugar, não sei aonde, mas o pastor João já visitou eles lá no hospital. Mas só essa notícia já me deu um ânimo, né? E aí, lendo aqui, aprendendo, olha, temos que confiar no milagre de Jesus Cristo, no nome dele. Nós oramos em nome dele, então deixa agora ele fazer a obra. É importante a gente aprender isso, crer e realmente confiar no nome de Jesus Cristo. E o último ponto, eles testemunhavam com fé e coragem no nome de Jesus. Depois que o pessoal viu o aleijado lá, o ex-aleijado, né, saltando, pulando com eles, o pessoal ficou admirado. E o que aconteceu? Eles começaram a testemunhar. Disse, é esse Jesus que faz isso. É aquele que vocês rejeitaram. É esse Jesus milagroso. É nesse Jesus que nós iremos. Ainda fala assim, o que vocês estão olhando para nós? Está achando que nós que fizemos isso? Não foi não. Foi aquele Jesus que vocês rejeitaram. Então eles começam a pregar, começam a testemunhar com coragem. E é isso que nós precisamos muitas vezes também aprender. Testemunhar com coragem. Nós recebemos tanta bênção, né? Tantas bênçãos, tantos milagres. E entra mês e sai mês, não contamos nenhum para ninguém. Temos que começar o que? Testemunhar. Testemunhar. E testemunhar não é só porque nós queremos. Em Atos 1:8, você sabe que a palavra diz que nós receberíamos, né, sobre nós poder do Espírito Santo para quê? Para tornarmos testemunhas. Está em Atos 1:8. Né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Está lá o texto, não colocou lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos a presença de Deus, nós recebemos o poder do Espírito Santo, para quê? Para testemunhar. Não é para fazer o milagre, quem faz milagre é Deus. Mas nós precisamos falar com fé, acreditar e depois testemunhar. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você. Lembre-se, quando estamos em comunhão com Deus, Ele vai nos dar as oportunidades de realizar a obra dEle. Fique atento nas oportunidades, porque Deus vai colocar na sua frente as oportunidades. A obra é de Deus, mas ela é realizada pelo seu povo aqui na terra, por nós. Somos o corpo de Cristo. Somos membros desse corpo de Cristo. E deixa eu explicar aqui por último, nós já vamos orar. A importância de ser membro do corpo de Cristo. Preste atenção. Nós falamos assim, nós somos membros do corpo de Cristo. Como membros, estamos ligados no corpo, é claro. E precisamos agir de acordo com o corpo. Aquele aleijado era levado ali para a porta do templo, por quê? Porque ele tinha partes do seu corpo que não funcionavam. Então o corpo dele se tornava o quê? Um corpo ineficiente. O corpo de Cristo, muitas vezes, está sendo ineficiente, justamente porque tem membros que não funcionam. Se somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos o quê? Funcionar. Muitas vezes, o corpo de Cristo, a igreja, não está funcionando como convém, porque tem membros que não funcionam. É preciso o quê? Um milagre, para que o corpo seja restaurado e todos os membros venham funcionar em prol da obra de Cristo. E é nisso que eu quero orar agora. Se você se sente um membro do corpo, mas está um pouco deficiente, não está ajudando para que o corpo seja normal, eficiente, porque que eu sempre oro, que eu sempre falo com Deus, Senhor, eu quero ser um membro do corpo eficiente, eu não quero ser um membro que torna o corpo deficiente. Eu quero orar por você, mas eu quero que você fale com Deus aí onde você está.